Olá, sou o professor Wanderson, de módulo de Ciências, da EJA 2, dos quintos aos oitavos anos. No caderno Trilhas de Aprendizagens 2, as páginas 69 a 76 falam sobre vacina, o conteúdo é sobre vacinas. Esta aula é rapidamente para falar sobre o que são as vacinas, qual a diferença de vacinas e soro, e também um pouco sobre anticorpos. O que é imunidade? Imunidade é quando nós temos uma certa resistência contra algo. Então, o sistema imunológico do corpo humano ele tem a função de defender o corpo humano contra invasores ou antígenos, como vírus, bactérias que possam causar doença. Existem dois tipos de imunidade: a imunidade natural e artificial. A imunidade natural ela pode ser da forma passiva, quando, por exemplo, a criança, o bebê, ele recebe os anticorpos da mãe por meio da placenta, né? Ou também através do leite, da amamentação. Por isso é importante a amamentação até 1 ano e meio, até os 2 anos. Mas antes de mais nada, o que são anticorpos? Os anticorpos, na verdade, eles são proteínas de células do nosso corpo chamadas glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos têm vários nomes, porque eles são de vários tipos: leucócitos, linfócitos, mastócitos. Mas vamos ser bem simples aqui nessa aula. Os anticorpos são proteínas dos glóbulos brancos que eles são capazes de reconhecer os antígenos, os invasores. Para cada invasor, para cada antígeno, vai ter determinados anticorpos. É tipo o esquema chave e fechadura. Então, para tal doença da cachumba, precisa ter os anticorpos para a doença, para combater o vírus da cachumba. E a mesma coisa para o vírus da catapora, ou agora para o coronavírus, para o Covid-19. Então, as crianças que se amamentam, elas são mais resistentes às doenças do que aquelas que não se amamentam. A imunidade passiva artificial é quando os anticorpos eles são recebidos através de soro, por exemplo, um soro antiofídico, ou seja, contra veneno de cobra. A cobra morde a pessoa. Então, o soro ele já vem com os anticorpos e o soro é injetado na pessoa já para combater a doença, que é o que difere da vacina. Porque na vacina, a gente vai colocar a doença bem fraquinha, morta, o vírus morto, por exemplo, ou só um pedacinho do vírus, no corpo, para não matar a pessoa, né? E o corpo vai produzir anticorpos para aquele vírus. Aí a pessoa vai ficar imunizada, porque vai ter uma memória celular no corpo. Quando a pessoa, mais para frente, recebe esse vírus, de fato, a pessoa já tem uma memória, então ela está imune. No caso dos soros, não tem tempo da pessoa produzir anticorpos. Então, a pessoa recebe uma picada da cobra. Então, já pega o soro com anticorpos prontos. No caso do soro da cobra, esses anticorpos eles foram produzidos no sangue normalmente de cavalo, de coelho. Ok? A imunidade ativa é aquela que eu acabei de explicar, através das vacinas. Então, não é que a pessoa... Por que chama imunidade artificial? Porque a pessoa ela produziu esses anticorpos de uma forma artificial, através da vacina. Colocou pedaços dos vírus mortos, bem fraquinhos, ou apenas a casca do vírus, tá bom? Então, essa é referente à vacina. E tem a imunidade ativa natural, que é aquelas que nós adquirimos ao longo da vida, né? Por exemplo, talvez a pessoa... Porque um bebê, quando ele é criança, ele é muito... Ele pega sapinho e se espalha pela boca. Candidíase, enfim. Mas aí depois ele ganha uma resistência natural. Então, por isso que os adultos dificilmente vão ter sapinho. Aqui, como eu já expliquei, né, as vacinas contêm versões mortas ou enfraquecidas de vírus. E o intuito é fazer com que a gente produza anticorpos e vamos ter uma memória imunológica. Quando a gente pegar essa doença mais para frente, já vamos ter os anticorpos. A primeira vacina a ser produzida foi a vacina contra a varíola, que eu expliquei lá na aula do caderno Trilhas de Aprendizagem,
que o médico ele percebeu que as leiteiras que trabalhavam com as vacas, elas não ficavam doentes. Por quê? Com a varíola, enquanto muitas pessoas em volta morriam. Porque como elas trabalhavam com as vacas, elas já tinham contato com um tipo de varíola, que no bovino essa varíola é mais fraca. Então ela já tinha contato com essa varíola mais fraca, que não matava ela, mas o corpo produzia anticorpos. Então, quando ela recebia uma varíola que no ser humano matava, um outro tipo de varíola, ela já tinha os anticorpos que já conseguiu combater essa varíola. E a palavra vacina vem do latim vaca, né? Os tipos de vacinas. E aqui temos uma tabela que ela é um resumo daquela tabela que também está nos cadernos Trilhas de Aprendizagem. A soroterapia, que é a produção de soro, né? No Brasil temos o Dr. Vital Brasil, que inclusive é o nome da Avenida Vital Brasil, né? Temos o Instituto Butantan, que é bem conhecido por causa das cobras, né? O Instituto Butantan, Butantan na palavra indígena significa terra firme, terra seca, porque em volta era tudo alagado e aquela parte era uma parte mais seca, tá bom? E o soro, por exemplo, o soro antiofídico é um soro heterólogo, por quê? Porque ele é um soro que ele é produzido no sangue de animal, como o soro anticobra. Mas também, no caso do coronavírus, eles estão tentando desenvolver um tipo de soro, né? Porque algumas pessoas que são resistentes ao coronavírus Covid-19, que produzem anticorpos, eles podem tentar pegar esses anticorpos e colocar numa pessoa saudável. Então, esse é o soro homólogo, quando os anticorpos são produzidos no sangue de outro ser humano, que é de origem humana. O soro heterólogo, quando é de origem animal, como os anticorpos produzidos no sangue de cavalo e lepres. É isso, pessoal.